Vamos começar então, vamos falar sobre os grupos, sobre os três grupos do nosso corpo, segundo a cinesiestesia. Esses três grupos, eles correspondem às partes do nosso corpo e conforme a cinesiestesia, cada parte do nosso corpo, dependendo da maneira como você move e como você articula essa parte, como você coloca uma contração muscular nessa parte na hora de você se mover, essa parte ela vai transmitir um sentimento para o seu cérebro. E esse sentimento será interpretado pelo seu cérebro e o cérebro encontra em resposta a esse sentimento que você está emitindo com o seu movimento corporal, o cérebro ele vai atuar hormonalmente falando, com pequenas ou grandes doses de hormônios, e também vai abrir conexões para que você consiga pensar em algumas áreas do seu cérebro. Ou o cérebro vai se fechar, ou o cérebro vai se abrir para você poder se comunicar melhor com o mundo externo. É importante frisar que a cinesiestesia é uma linha da linguagem corporal que eu criei, né? A cinesiestesia é criada por mim e foi quando eu queria falar sobre o corpo, que muita gente fala sobre o corpo na linguagem corporal, mas eu queria separar a maneira como eu estava falando sobre o corpo. É importante dizer que a cinesiestesia ela fala sobre o que o nosso corpo fala para nós mesmos, para o nosso próprio cérebro. Não, a cinesiestesia não trata da linguagem corporal que a gente expressa para alguém ou para você ler como alguém está através do corpo. A expressão corporal para fora na cinesiestesia não é estudada. O que a gente fala é sobre o que o nosso corpo, os nossos movimentos estão falando, estão demonstrando de sensações para o nosso próprio cérebro e a partir daí o cérebro ele reforça essas sensações. Então, através da cinesiestesia, a gente consegue, através de exercícios da cinesiestesia, a gente consegue manipular os nossos movimentos durante o dia e tendo doses homeopáticas de sensações para o nosso cérebro, e esse cérebro vai dando doses homeopáticas de intensificação de sensações para a gente, para o nosso estado emocional, né? É como se a gente fosse enchendo um copinho de um frasco, né, lá no nosso cérebro, de autoconfiança, ou como se a gente fosse enchendo um outro copinho de segurança, um outro copinho de determinação. Dependendo da maneira e das posturas e dos movimentos que a gente faz, a gente vai enchendo os copinhos de cada uma das coisas. Ou então a gente pode encher copinhos de insegurança, encher copinhos de baixa autoestima, né? Tudo depende do nosso movimento. Se a gente não souber usar, é muito provável que a gente seja interferido com pensamentos não muito bons. Se a gente sabe usar os nossos movimentos, é muito provável que a gente consiga usar esses movimentos para ter cada vez mais pensamentos e emoções positivas. Então vamos à separação dos três grupos do nosso corpo. O nosso corpo, segundo a cinesiestesia, é dividido em três grupos. A parte de baixo, que são os pés, a perna inteira e os joelhos e o quadril. Então, lá embaixo, o pé, ele representa duas coisas, raiz e direção. O pé significa raiz e direção. E ele está no grupo da locomoção. Depois do pé, vem os joelhos. O joelho também tem uma representação. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre o que é. Então, no grupo de locomoção, eu tenho os pés, eu tenho o joelho e tenho a imagem da perna inteira e o quadril. Esse é o primeiro grupo. No segundo grupo, que é o grupo do reforço da comunicação, que ele vem do quadril, né, do quadril até a área do peito.
Então, o reforço da comunicação, o grupo do reforço da comunicação, ele tem o quadril, ele tem a barriga, também tem o peito, também tem as costas, e aí tem os ombros, né? No grupo do reforço da comunicação, temos os braços, né? A imagem do braço inteira, também temos o cotovelo, né? Depois do cotovelo, olá, Luana, tudo bem? Depois do cotovelo temos o punho, temos a imagem da mão, temos os dedos, as digitais, temos a palma da mão. Tá? Então, esse grupo do reforço da comunicação é o grupo que ele é o grupo que está reforçando mais, está colocando reforço na comunicação interna e também externa. Nós vamos falar só sobre a interna por enquanto. Então, o grupo da comunicação é desde o quadril até o peito, passando pelas costas, pelo braço e por todas as partes do braço. Tá? O terceiro grupo é o grupo da afirmação mental, que é a parte de cima, que vem do trapézio, que é essa região aqui que liga o ombro ao pescoço, vem o pescoço, a imagem da cabeça, a cabeça inteira, né? Cabeça inteira, os olhos e a boca. Essa parte é da afirmação mental, a terceira parte. Então nós temos três grupos, que é o grupo da locomoção, que é a parte de baixo, o grupo do meio, que é o reforço da comunicação, e a parte de cima, que é a afirmação mental. É importante a gente saber essas três partes, porque cada parte equivale a um grupo, né, de movimentos que equivale a um grupo de sensações. Tá? Esses grupos, eles interagem. Quando a gente pensa só na parte de baixo, na parte da locomoção, e a gente manipula o andar, por exemplo, pensando em pisar bem o pé no chão, com a meia ponta, o metatarso, o calcanhar, pisando bem o pé no chão, não é? Quando a gente pensa em sentir bem o pé no chão ao andar, quando a gente pensa em flexionar os joelhos, quando a gente pensa em dar um passo não muito largo e não muito curto, não é? E sem mexer muito a bacia, né? Sem ir andar com a bacia, quando a gente pensa, tem consciência desse grupo de locomoção, a gente tem consciência apenas de um grupo. E a gente consegue, com esse grupo, emitir sentimentos para o nosso cérebro. Ou seja, quando eu ando firmando o calcanhar no chão, sentindo bem o calcanhar e a meia ponta no chão, sentindo bem, eu reforço que eu estou firme no meu caminhar, firme nas minhas convicções e no meu caminho, no caminho que eu escolhi para andar. Isso emocionalmente, eu digo isso para o meu cérebro. Quando eu piso firme no chão, sentindo o meu calcanhar e a minha ponta, isso quer dizer, eu tenho raiz, eu tenho força. E uma raiz forte, a árvore balança menos. A árvore é mais firme, o tronco é mais firme. E essa árvore fica menos aberta aos ventos, menos suscetível aos ventos. Que os ventos, nessa linguagem abstrata, são os pensamentos que a gente não quer ter. Então, quando eu tenho um andar firme, com o calcanhar no chão, com a ponta passando pela ponta do pé, quer dizer que eu estou enraizado e estou firme no meu caminhar. Quando eu quero mudar de direção, eu viro primeiro a ponta do pé, né, para mudar a direção. E quando eu viro primeiro a ponta do pé, eu afirmo que eu tenho certeza e convicção no caminho que eu quero ir. Então, o meu pé, ele consegue mostrar que eu tenho firmeza no meu caminho e eu tenho velocidade na direção que eu quero ir e sei a direção que eu quero ir. Quando eu aponto a ponta do pé, quando eu mudo de direção.
e quando eu piso o calcanhar e a ponta do pé sentindo raiz, como se estivesse enraizando no chão, eu estou dizendo para o meu cérebro, olha, eu sei para onde eu quero ir e tenho firmeza no que eu quero ir. E quanto mais eu digo isso para o meu cérebro, mais ele vai me dando autoconfiança. Então um exercício bom para você fazer é você andar qualquer hora do dia, se você está indo tomar um café, se você está indo para o banheiro, se você está andando na sua casa, se você está indo da sala para a cozinha, do quarto para a sala, qualquer hora que você estiver andando, ou então na rua mesmo, quando você estiver fazendo uma caminhada, é interessante que você sinta muito o seu andar, o seu pé enraizar no chão desde a ponta desde o calcanhar até a ponta e sentindo todo o pé no chão, porque e quando você mudar de direção, vire primeiro a ponta do pé para onde você quer ir, vire conscientemente isso, porque quando você faz isso, você manda a mensagem para o seu cérebro que você sabe onde você quer ir, que você tem firmeza onde você quer ir e que você tem firmeza no caminhar. O seu cérebro vai interpretar que você é uma pessoa firme para tomar decisões. E quando você precisar tomar decisões, ele vai estar lá com o copinho da tomada de decisão mais firme. Agora, se você andar mais esquecendo o seu pé e sem firmeza, ele vai estar enchendo o copinho da falta de confiança, né? No seu caminhar, no seu caminho. Às vezes a gente toma decisões na nossa vida e a gente tem muita dúvida, tem muita incerteza, a gente não sabe muito bem o que decidir, que caminho tomar, tem várias opções para a gente seguir. A gente não simplesmente fala, eu vou seguir esse caminho, e se esse caminho, né, for o correto, for o que eu conseguir ter mais experiências positivas desse caminho, eu vou seguir e vou continuar. Se eu perceber de repente que esse caminho não é um caminho que está me levando a alguma coisa boa, eu vou mudar de caminho, eu vou fazer uma outra bifurcação, mudar a minha direção firme e vou mudar de caminho e vou aprender com esse outro caminho. Então eu vou ter firmeza para decidir um caminho e falar, essa foi a escolha que eu fiz agora, porque eu tenho que decidir alguma coisa, eu não posso ficar na dúvida, não posso ficar postergando uma decisão. Então, quando você treina durante o seu dia um caminhar firme, com raiz no chão, sentindo os pés firmes, você automaticamente está mais preparado ou preparada para a tomada de decisões, né? E não importa qual seja, às vezes você tomar uma decisão errada mesmo, só que é necessário você passar pela experiência, aprender com ela e voltar a um outro ponto, mudar de direção e seguir o seu caminho, porque a vida é feita não só de acertos, mas é feita de experiências. E quanto mais você aprender com as experiências, sejam experiências boas ou não tão boas, quanto mais você ter a visão de que é uma aprendizagem, mais você vai ter decisão, você vai ser firme nas tomadas de decisões e não vai ter dúvidas. Vai ter um andar firme, um pé firme para onde quer que seja, né? Aí a gente vai para o joelho. O joelho, ele é um reflexo de ansiedade ou falta, ou ele trabalha muito a ansiedade das pessoas. Para você andar dobrando bem o joelho, você precisa estar muito calmo, ou você precisa querer estar calmo. Então, quando você anda e você dobra bem o joelho, quando você dobra bem o joelho para andar, né, possivelmente eu faço alguns vídeos ensinando para vocês isso. Se vocês quiserem esses vídeos, coloca aí nos comentários. Eu quero vídeo ensinando e mostrando como faz em cada parte do corpo. Se quiserem, podem colocar nos comentários, mandem inbox para mim, que eu vou fazer um vídeo para vocês. Então, quando a gente dobra bem o joelho, quando a gente pensa conscientemente no andar, em dobrar o joelho, você está emitindo uma mensagem para o seu cérebro que você tem tranquilidade no caminho que você está seguindo. E aí o seu cérebro automaticamente ele vai responder a você te dando mais tranquilidade ainda, fazendo com que você sinta melhor o seu caminho e observe melhor as decisões que você vai tomar. Então o joelho, você ter consciência e andar pensando em dobrar o joelho conscientemente te traz mais tranquilidade nos caminhos e nas decisões que você tem a tomar, a decidir, né?
Mas veja, não é um passe de mágica assim. Você não pode simplesmente falar, eu tenho uma decisão agora, eu vou começar a andar agora. Pode ser que te tranquilize um pouco, mas é interessante que você faça da cinesioestesia uma prática diária, no seu dia a dia. Né? Nas suas caminhadas, na vida mesmo, você está andando para lá e para cá, você está sentando, e você está se percebendo o corpo e mandando nele para você obter as doses homeopáticas de sensações que o cérebro vai te responder com toda certeza na hora que você precisar. Tá? Então, como eu disse, o joelho ele te traz a tranquilidade no caminhar. O quadril, a parte da bacia, na verdade, a bacia, ela te solta a perna para você andar solto, mais livre, sem ficar preso à comunicação, porque a comunicação é a parte de cima, né? Então você tem menos medo de se comunicar. Quando uma pessoa ela anda, né, eu vou tentar me afastar, quando ela anda assim com o quadril, ó, e não com a perna, isso foi andar com a perna. Dá pra ver aí, né, gente? Dá pra ver? Acho que dá, né? Isso é ir com a perna. Isso daqui é ir com o quadril, né? Quando eu ando com o quadril, né, e menos com a perna, isso quer dizer que eu estou um pouco preso ainda à comunicação. Quer dizer que eu penso demais para poder fazer, para andar, então eu tenho que pensar em andar mais com dobrar ó, eu vou tentar fazer aqui, para vocês verem de lado. Então eu vou tentar andar mais dobrando, ó, dobrando vou exagerar aqui para cima, tá? Eu vou dobrar e a minha bacia ainda está parada, ó. Eu não faço isso, né? Então eu vou dobrar e depois eu vou. Tá? Então, quando eu levo a perna e depois vou com o quadril, isso quer dizer que eu tenho também tranquilidade e eu não estou preso à comunicação externa e comunicação interna. A parte de baixo é locomoção, é o grupo da locomoção, como eu disse, é como é o meu caminhar na vida, é o meu caminhar nas coisas que eu acredito, são as direções que eu tomo. Então é muito importante que essa parte de baixo esteja muito consciente. Você tenha um andar sentindo os pés, sentindo o joelho, sentindo a perna solta na largura correta, não uma largura além do seu passo e nem uma largura curta. Porque andar curto quer dizer estou com receio. Quando você anda muito curto, muito curtinho, você diz para o seu cérebro, eu estou com receio. E o seu cérebro ele intensifica esse receio, ele te deixa mais inseguro. Então é muito importante que no seu andar não tenham passos curtos, tenham passos medianos e também não muito largo, porque muito largo é quando eu vou além eu dou o passo, é o significado, né? Eu dou o passo maior do que minha perna. Então eu estou transmitindo para o meu cérebro que eu sou um pouco inconsequente no meu caminhar, nos meus caminhos, né? Eu dou sempre o passo maior do que a perna, eu estou dizendo para o meu cérebro, eu não penso muito para andar, eu vou indo, eu me jogo, né? Então é interessante que você dê o passo mediano, nem muito largo e nem muito curto. Porque o muito largo eu me jogo demais e o muito curto eu tenho muito receio. E o cérebro entende tudo isso e ele aumenta as sensações. Ele transmite para você, ele faz com que te bloqueie ou te libere para você ser firme no que você está querendo, no seu caminhar. Tá? Então a parte de locomoção eu vou explicar pouco, porque se eu for falar muito de cada parte, o que vai acontecer é que essa live vai durar 3 horas, né? E aí não vai ficar muito legal. Então eu vou falar um pouco sobre cada parte, e aí se vocês quiserem saber mais, entrem em contato e a gente vai fazer vídeos mais explicativos sobre elas, tá? Então vamos subir, agora a gente vai para a parte de reforço de comunicação, que é o quadril, tá? Quadril, a barriga, o peito, e vamos falar só sobre essa região central. Quadril, barriga, né? Eu falei da bacia. A bacia, a ossatura da bacia, que vai para frente ou para trás, essa é locomoção. Agora o quadril, que ele vai para o lado, ó, é a tranquilidade também, tá? É o estar. Agora vamos falar da barriga, do peito e das costas primeiro. Tá? A barriga ela é o estabilizador da potência da sua comunicação.
Quando você deixa a barriga pesar sobre as pernas, ela pesa sobre a locomoção. Então ela deixa você se locomover com mais peso. Você não vai tão firme nos caminhos que você quer seguir. E também ela fica pesada na sua comunicação. Você fica aquela comunicação mais caída, não é tão, a comunicação não sai tão boa, porque soltando a barriga para baixo, você faz toda a sua parte de comunicação ir para baixo. E aí você se expressa menos para si mesmo. Estou falando comunicação interna. Tudo fica mais difícil de se comunicar com o cérebro. O cérebro vai pensar, poxa, essa pessoa está mais para dentro. O seu cérebro vai pensar isso de você. Caramba, ele está mais para dentro, ele está mais caído, então ele tá precisando dormir, está precisando descansar. Então ele fecha conexões, ele deixa você menos ativo, com as conexões menos ativas, então você vai ter o raciocínio mais lento, você não vai pensar tão rápido, vai ficar menos esperto, você vai ficar menos comunicativo, e o cérebro vai mandar tudo isso porque o seu corpo está pedindo para o cérebro não se comunicar. Né? Isso para você mesmo. Então é importante que a barriga ela esteja para dentro. Né? Quando você coloca a barriga, mesmo que tenha uma barriguinha, né, não tem problema nenhum, isso não estou falando de volume, mas estou falando de contração muscular, você pode colocar um pouco a barriga para dentro elevando o peito. Quando você eleva o peito, você libera, né, o peito para ficar mais aberto. O peito mais aberto, ele quer dizer a firmeza da comunicação. Quando você coloca o peito para fazer, quando você levanta, tira a barriga do peso das pernas, de cima das pernas, elevando um pouco a barriga, separando essa parte pesada da parte de cima das pernas, tirando. E aí você já eleva o seu peito. Você já eleva. Porque o peito, ele equivale à firmeza da sua comunicação. Quando você coloca a barriga para cima, que ele é potencializador da firmeza. Quando você coloca a barriga para cima, você potencializa o seu peito. E aí você potencializa a sua comunicação interna. Quando você faz isso, o seu cérebro está entendendo, nossa, essa pessoa, esse cara, ele está super firme no que ele está querendo fazer. Então, a comunicação interna fica muito mais fluida. Né? E você vai conseguir ser mais firme nas suas comunicações também. Porque o seu cérebro entende que você está aberto, está firme no que você está fazendo. Você está com o peito aberto, como dizem, né? Então você elevando aqui a musculatura, tirando o peso da barriga, firmando o peito, você automaticamente, aqui é a firmeza da comunicação. Então você já vai emitir para o seu cérebro que você está mais firme no que você quer comunicar, tanto para si como para qualquer outra pessoa. Né? Então, por exemplo, numa reunião de negócios isso é super importante, porque você precisa falar para o seu cérebro que você está firme nas suas convicções, do que você acredita, e aí o seu cérebro vai te dar autoestima, vai te dar firmeza, vai te tirar ansiedade, vai tirar o medo de participar de uma reunião de negócio, de uma entrevista de emprego, de uma conversa entre as pessoas, de um palestrante, de medo de estar dando uma palestra, medo de falar ao vivo, sai através de potencializar o seu peito, tirando o peso da barriga, colocando para cima e colocando o peito para cima. Isso potencializa e o seu cérebro vai entender que você está mais firme, vai receber a mensagem de firmeza e vai te deixar mais firme ainda para você se comunicar e falar e ser aberto a se expressar. Vai ficar muito melhor. Você vai ganhar essa força que você não sabe de onde é, mas vem justamente do poder que você tem de agir sobre o seu próprio movimento. Então, se você começar a andar pensando mais nessa região aqui, deixar ela mais aberta, mais para cima, o seu cérebro vai receber doses homeopáticas de segurança e ele vai intensificar essas doses homeopáticas de segurança para você mesmo. Você vai começar a ficar cada vez mais seguro e segura, né? Imagina isso durante todas as horas que você está acordado, andando, se comunicando, quanto que seu cérebro não vai receber de firmeza, e na hora que você precisar, essa firmeza vai estar lá acumulada para você se comunicar, para você poder falar em público, para você
participar de uma entrevista de emprego, né? Então isso se treina no dia a dia. Não é só na hora. Você não pode simplesmente chegar, vai numa entrevista de emprego, você, levantei o peito. Você vai se sentir artificial. Com certeza você vai sentir que está mentindo para si mesmo. Apesar que tem a sua potencialidade. Se você se sentir artificial e mesmo assim sustentar a barriga aqui mais para cima, sustentar o peito mais aberto, você vai conseguir ter um pouco mais de firmeza do que teria se não fizesse isso. Porque o seu cérebro vai entender que naquela hora você está pronto para ação. Agora, se você durante o dia, durante as suas atividades, você naturalmente começar a ser mais consciente com seus movimentos e pensar nessas regiões, deixar mais aberto, mais firme, o seu cérebro vai acumulando firmeza, acumulando sensação de firmeza. Quando você precisar, vai estar lá para você usar, né? Eu costumo brincar às vezes quando eu vou dar live com as minhas filhas, eu falo assim, agora como é que eu vou fazer? Eu sou tímido para dar live e tal. Mas é brincadeira, porque para mim, para dar live, para falar em público, para poder me expressar para qualquer pessoa, não tem problema nenhum. Eu já tenho acumulado, o meu corpo, durante o dia inteiro eu penso no meu corpo, como sentar, como andar. É como se eu tivesse um scanner que estivesse passando a todo momento, gostando de sentir o meu corpo. É prazeroso sentir o meu corpo a todo instante e ver o quanto ele pode me suprir de emoções positivas, de pensamentos, de sensações positivas, de sensações de força, de sensações de firmeza. Então, durante todo o dia, eu vou comunicando para o meu cérebro que eu tenho essa firmeza. Na hora que eu vou dar live, para mim isso fica tudo muito tranquilo. Eu não tenho que ganhar na hora de dar live, na hora de falar em palestra, de falar em público. Eu não tenho que me preparar, não tenho que tentar ganhar alguma força a mais, porque essa força eu já venho acumulando durante o dia inteiro, né? Durante todo o dia, durante as ações comuns do dia a dia. Fica muito mais fácil, né? Agora eu vou falar sobre uma parte que é um suporte para a firmeza do peito, que são as costas, né? As costas, né? Particularmente falando, as asas, né? As asas, essa região, quando você firma a asa, colocando o ombro para trás, é o suporte da firmeza do peito. Você só pensar no peito para cima, você vai para trás. Agora, se você pensa numa asa bem colocada, nas costas bem posicionadas, bem retinhas, você dá o suporte para a sua firmeza do peito, que intensifica mais ainda a firmeza emocional, não é? Quando você tem as costas, quando você coloca contração muscular nas costas e coloca o ombro para baixo, você automaticamente deixa o seu peito livre para poder expressar firmeza para o seu próprio cérebro. E aí o seu cérebro vai te dar um retorno, com certeza. Ele vai acumular firmeza, e você com certeza quando precisar vai ser mais firme. Então as costas, ela é o suporte do peito, é o suporte da força que o peito vai te dar para o seu cérebro, né? E os ombros é a tranquilização, desse suporte que está nas costas. Se eu tenho um ombro para dentro, eu não estou tranquilo. Se eu tenho um ombro para trás e para baixo, né? Então ele me dá tranquilidade, ele abre o meu peito, ele faz com que minhas costas fiquem retas e ele completa todo o ciclo de firmeza que você está emitindo para o seu cérebro. O ombro faz isso. O ombro, ele pode te tensionar ou ele pode te tranquilizar e te ajustar toda a firmeza da parte de reforço da comunicação interna, que é essa parte do peito, mais as costas, mais a barriga, tirando o peso do quadril, né? E os ombros, quando ele vem para trás e para baixo, ele reforça toda a parte de comunicação interna e fala para o seu cérebro que essa pessoa tem firmeza no que ela faz. E o cérebro vai cada vez mais acumulando firmeza. Quando você precisar, ela vai estar aí para você usar. Volto a frisar que isso é bom ser trabalhado no dia a dia comum, no olho do furacão mesmo. Nas atividades diárias, você usar essa firmeza para você poder
conseguir, quando você precisar, você ter essa firmeza acumulada no seu cérebro. Tá? E até mesmo porque o cérebro ele cria mecanismo de vício de movimento. Né? Ele estrutura, ele cria blocos, ele cria aplicativos de movimento. Então, se você andar bastante assim, firmando bastante o corpo, tudo, daqui a pouco o cérebro entende que aquilo lá é o seu corpo e você começa a andar sempre reto, sempre firme, e ele cada vez mais vai fazer essa troca de sensações com você. Tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer. Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar. Se tiver alguma coisa que vocês acham que vocês gostariam que eu revisasse, pode perguntar também. Eu estou aqui para esclarecer dúvidas também. Tá? Vamos para o braço. Para o braço. O braço, vamos lá, o nosso braço. O braço é a ferramenta da comunicação, é como se fosse uma ferramenta, sabe? Um alicate. Sabe? O alicate é uma ferramenta que pega, né? Tem ferramentas que movem. O braço é a ferramenta da comunicação, ele busca a comunicação. Tá? O braço ele estica para buscar alguma coisa, né? Para levar uma mão a se comunicar. Né? O braço é a ferramenta da comunicação. Então, você ter o braço consciente nos movimentos, você consegue usar bem a ferramenta da comunicação interna. Né? Quando você usa mais os seus braços, você também se tranquiliza. Ter consciência dos braços é tranquilizante também. Tá? Vou passando, né, pelas partes do corpo. Né? Se vocês quiserem que eu explique mais em outros vídeos, eu explico para vocês. É que tem muita parte, então pode ser que demore um pouco mais se eu for cada vez mais a fundo. Mas o importante é que todas as partes emitem um sentimento para o seu cérebro. E o seu cérebro guarda aquele sentimento, intensifica ele e manda de volta. Tá? O cotovelo é um tensor ou tranquilizante dessa ferramenta da comunicação, que vai se comunicar. Se você estica muito o braço, fica muito com o braço esticado, você tensiona, você gera tensão numa comunicação. Pega na mão de uma pessoa com o braço muito esticado para você ver, parece que é tenso. Agora pega na mão de uma pessoa com o braço dobrado, parece que você tranquiliza. Então o cotovelo dobrar ou esticar tranquiliza, ele traz sensação de tranquilidade na comunicação ou traz sensação de tensão na comunicação. Tá? Quando você abraça uma pessoa e você dobra bem o cotovelo ao abraçá-la, isso dá mais tranquilidade. Agora, quem é que abraça uma pessoa com os cotovelos, né, esticados? Isso não dá. Isso está emitindo sensação de tensão. Então, dobrar os cotovelos quando fala, sabe? Usar, articular de maneira consciente faz com que o cérebro entenda que você está articulável, que você está tranquilo na comunicação. Tá? Agora, se eu ficar com o cotovelo esticado aqui e começar a falar com vocês, daqui a pouco meu cérebro vai começar a me podar e eu vou ter menos comunicação com vocês porque eu vou me sentir tenso. Quando eu dobro o cotovelo, eu emito uma mensagem para o meu cérebro que eu estou articulável, que eu estou tranquilo na comunicação e o meu cérebro ele me retribui, me dando mais tranquilidade ainda para essa minha comunicação que eu quero ter. Tá? Vamos lá numa outra parte que é o punho. O punho, né, que faz parte de todo o reforço de comunicação, né? Deixa eu ver. O punho ele é um bloqueador ou liberador de comunicação, de energia de comunicação. Quando você dobra o punho, se vocês quiserem fazer, quando você dobra o punho, parece que trava, ele bloqueia uma comunicação quando você dobra. Quando você estica, parece que ele libera a sua mão para se comunicar. Seja dobrar para cá ou para cá, parece que tensiona, que ele bloqueia algo na sua comunicação. Se eu começar a conversar com vocês aqui com um punho mais ou menos dobrado para cá ou para cá ou para cá, né? Então eu vou bloquear a energia da comunicação e as minhas mãos não vão poder se comunicar tão perfeitamente. Então o punho é um bloqueador, um liberador de energia de comunicação. E o seu cérebro entende isso.
Seu cérebro entende que se você está com o punho dobrado para um dos lados, o seu cérebro entende que você está bloqueando alguma coisa, que alguma coisa não está passando e ele bloqueia você de se comunicar bem também. O seu cérebro sempre responde às suas posturas e aos seus movimentos. Então o punho sempre alinhado para fluir a comunicação e a sua mão ficar solta para se comunicar. Tá? Vamos às mãos. A mão é muito importante. Quando eu comecei a escrever sobre isso, gente, eu comecei a ter umas sensações muito legais. Né? A mão na cinesiestesia, imaginem só, ela é uma cabeça sensora. Uma cabeça, como se fosse uma parte importante de recepção de sensação. A mão inteira. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já sonharam isso, mas eu sonho direto isso, que eu estou apontando a mão assim para algo, e quanto mais eu acredito que aquela coisa, que eu vou trazer aquela coisa para mim, mais a coisa vai se aproximando, aquele objeto vai se aproximando como se fosse um poder. E aí quando eu deixo de acreditar, aí parece que essa coisa cai. E quando eu começo a acreditar, aí aquele objeto ele vem na minha direção e eu pego. A mão é uma cabeça sensora de comunicação. Ela emite comunicação e ela traz a comunicação para dentro de você, ela reforça a comunicação. É uma cabeça sensora de comunicação. Quando você for pegar em alguém, pegar na mão de alguém, abraçar alguém, pensa que ela é uma cabeça sensora e ela está buscando ao máximo comunicação. Você vai sentir diferente. Pensa agora em pegar nas suas mãos assim, ó, pensando que são duas cabeças que estão se entrelaçando, buscando comunicação. Você vai sentir muito isso. E o seu cérebro vai entender que você quer se comunicar, você quer entender, você quer aprender mais, você quer absorver informação, e ele vai te abrir caminhos neuronais, sinapses, para você desenvolver mais a sua sensibilidade. Quando você pensa na mão como um sensor de comunicação. É muito legal, muito legal. As digitais são as partes mais refinadas dessa cabeça sensora da comunicação. Tá? Quando você abraça alguém e você tenta senti-la com as suas digitais, você aumenta em muito o grau de comunicação sensorial com a pessoa. Muito, muito. Né? Quando você pensa conscientemente em sentir uma pessoa a si mesmo com as suas digitais, você está emitindo para o seu cérebro uma mensagem de que você quer sentir muito, muito, você quer se comunicar muito. E aí o seu cérebro libera N caminhos na sua cabeça para que você possa sentir ao máximo. Né? Uma pergunta aí, vamos dar uma pausinha para uma pergunta. Qualquer parte do nosso corpo pode ser usada para comunicação sensorial? Sim, nós temos sensores em todas as partes do nosso corpo. E é importante dizer que qualquer parte do nosso corpo pode servir de comunicação tanto interna de você para com o seu cérebro, quanto externa. E a cinesioestesia, ela se baseia na comunicação interna, porque quando você se comunica consigo mesmo e consegue perceber as sensações que o seu corpo te traz, você consegue sentir melhor o mundo externo e se comunica melhor com o mundo externo. Quando você é mais você mesmo, você consegue se comunicar muito melhor. Então qualquer parte do corpo, ela é objeto de comunicação sensorial interna, qualquer parte que você possa imaginar. E aí tem muitas coisas que a gente pode falar aí. Tem, por exemplo, cinesioestesia sexual, no sexo. Tem muita coisa, tem um assunto só sobre isso. Né, que no momento oportuno das lives eu vou falar sobre isso. Né, usar a cinesioestesia no sexo. Mas isso daí é uma outra live, não é agora. Né? Mas para citar que todas as partes do corpo são sensoriais e são meios para você se comunicar consigo mesmo e aumentar a sensibilidade com o mundo externo. Sensibilidade, força com o mundo externo. Tá?
Então vamos à palma da mão. A palma da mão também é uma parte muito importante na cabeça sensorial. A palma da mão, você imagina como se fosse um olho que olhasse tudo e quisesse perceber tudo. Então a palma da mão é uma das partes mais importantes também da cabeça sensorial. Quando você pegar alguém com as digitais e intensificando a sua sensação na palma da mão, façam isso, peguem no seu corpo, né? Intensifiquem as digitais, intensifica a sensação da palma da mão, da palma, bem no meio da mão, né? E agora faça o seguinte, não coloque a intensidade, veja como parece que sumiu. Agora coloque a intensidade, olha como parece que surgiu uma mão e uma parte que você tenha tocado. Então você aumenta o seu sensorial quando você intensifica, quando você quer propositalmente sentir a palma da sua mão. Você aumenta, você fala para o seu cérebro, eu quero sentir mais a comunicação que eu tenho. Eu quero sentir mais. Aí o seu cérebro aumenta a sua intensidade sensorial e te dá mais firmeza nessa comunicação interna e externa. O seu cérebro entende tudo. Cada parte do seu corpo o cérebro entende. Vamos fazer um exercício agora. Um exercício para vocês. Um exercício para você testar como o seu cérebro entende as suas sensações. Vamos lá. Eu gostaria que vocês apontassem para frente o punho com todos os dedos, né, fechados. Né? Agora abaixa o ombro, aponta o punho com todos os dedos. Agora aponta o indicador. Só o indicador, assim. Só o indicador. E coloca um peito firme. E agora, quando você está apontando o indicador, sinta a sensação que você tem. E agora, coloque o segundo dedo. Veja como a sensação mudou. Sinta agora. A sensação mudou? Responde aí para mim, gente. A sensação mudou? Não parece que ficou mais fraco? Agora coloque só o indicador. E coloca e aperta a mão forte, como se estivesse indicando algo. Apontando algo. Do mesmo jeito que você está apontando, só coloca mais um dedo. Veja como muda a sensação. Agora coloca os 4 dedos. Veja como mudou completamente a sensação. Quando você faz isso, você percebe o quanto o seu cérebro recebe de sensações só porque você mudou a quantidade de dedos que você colocou no apontar de dedos. E isso daí interfere em cada parte do seu corpo. Cada parte do seu corpo, se você for parar para prestar atenção e sentir, transmite uma sensação para o seu cérebro. E o seu cérebro retribui essa sensação, intensificando essa sensação. A cinesiestesia é basicamente estudar todas as partes do corpo, o que elas representam, o que elas mandam de mensagem para o nosso cérebro e saber usá-las para a gente sempre obter o resultado, os pensamentos, as emoções que a gente quer. É um manual de como utilizar o corpo para ser mais firme, para ser mais confiante e ser mais até... e correr mais atrás até dos seus objetivos com firmeza. Né? É um manual de como utilizar o corpo para conquistar as coisas que você quer com firmeza e sem desistir. Né? Então, passamos pela mão, né, que foi a última parte desse bloco, desse grupo, que é o reforço da comunicação, que veio do quadril, passou pela barriga, peito, asas, as costas, né? Aí foi o braço, cotovelo, punho, mãos e ombros. Né? Esse é o grupo da comunicação, do reforço da comunicação. Agora vamos para o último grupo. O último grupo é o grupo da afirmação mental. Começa pelo trapézio, tá? Trapézio é essa parte aqui, ó, que liga no pescoço, tá? Que sai do ombro e vai até o pescoço. Esse é o trapézio. Tá? Tem o pescoço também, tem o rosto, os olhos e a boca.
Nós vamos falar dessa última parte, que é a afirmação mental. O trapézio, que é essa parte que vai do ombro e liga no pescoço, tá? O trapézio, ele equivale à base da estrutura da afirmação mental. Se existe alguma coisa que dá base, que é o alicerce da afirmação mental, é o trapézio. É como se fosse a base da casa mesmo. Então, quando você abaixa os ombros e sente mais o seu trapézio, você dá base, é como se você fizesse um alicerce forte para toda a sua parte de cima de afirmação mental estar firme e potente. Não é? Quando você cai o trapézio, você cai a base e você fica sem afirmação nenhuma, você fica menos afirmativo e o seu cérebro percebe essa mensagem e fala, vai para casa dormir que você ganha mais. Então o trapézio é o alicerce da casa da afirmação mental. O pescoço, vamos lá, o pescoço é o prolongamento da afirmação mental. Quando você estica o pescoço para cima, deixa para baixo, quando estica para cima o pescoço com o trapézio, você está prolongando a afirmação mental, que você está firme e confiante no que você quer dizer. Veja os políticos que sempre falam dessa maneira, usando o pescoço para cima e falando e articulando, porque eles querem mostrar firmeza, né? Então, o trapézio é a base, o pescoço é o alongamento da afirmação mental. Você fica mais ainda, mas não pode usar o queixo para cima, porque queixo para cima é arrogância, queixo para baixo é afirmação negativa mental. Então você tem que deixar o queixo reto e subir pelo pescoço. O pescoço fica elevado para que você tenha mais firmeza e confiança no que você está dizendo, no que você está fazendo, no que você está pensando. Então, o pescoço bem alongado junto com o trapézio te dá mais afirmação mental. Ele manda a mensagem para o seu cérebro que você está firme e ativo e mentalmente você está firme. E aí, se todo o corpo estiver coerente, você fica mais firme nas coisas que você está fazendo. Né? Se eu estivesse aqui falando para vocês desse jeito, vocês não confiariam em mim, né? E também eu também não confiaria em mim, o meu cérebro começaria a transmitir mensagens para eu sair logo, para eu mudar, até minha voz ia sair diferente, enfim. Então, quando eu estou alongado, eu afirmo mais, eu tenho mais afirmação mental. Tá? A cabeça, vamos lá, a cabeça é direcionamento, direcionamento da afirmação mental. Afirmação mental, afirmação mental, afirmação mental. Cabeça é direcionamento da afirmação mental. Eu posso estar não tão firme mentalmente, né? Eu posso estar firme mentalmente, eu posso estar firme e pensando mais ainda no futuro mentalmente e mais firme no futuro, ou eu posso estar firme, reto, cabeça firme para frente para o que eu quero, né, fazer. Cabeça é direcionamento da afirmação mental. Tá? Tudo isso o seu cérebro entende e ele responde com doses fortes de afirmação mental. Tá? Vamos aos olhos. Aos olhos. Olhos são intensificadores. Vou olhar para a câmera. Olhos são intensificadores de afirmação. São intensificadores de sentimento de afirmação mental. Se você olha diferente, você sente diferente. Se você olha diferente, você sente diferente, até fala diferente. Então os olhos, sabendo usar os olhos, sabendo articular os olhos. Quando um aluno meu, ele me olha assim, quer dizer que eu sei que ele está querendo aprender. E eu sei que o cérebro dele está fazendo de tudo para ele aprender. Quando o aluno me olha assim, eu sei que ele está dizendo para o cérebro dele
que ele não está entendendo nada. E o cérebro fala, nossa, mas você está confuso. Aí o cérebro começa a embaralhar tudo lá dentro e deixa o cara confuso só por causa do olho dele. Então quando ele tiver com o olho assim, já faz assim para ele, faz com um olho diferente, abaixa esse olho, não deixa o seu aluno com o olho assim, porque o cérebro dele não vai deixar ele aprender, vai deixar ele mais confuso. Tá? Então o olho é intensificação da afirmação mental. Tem que prestar atenção como é que está o seu olho, como é que você olha, como é que você não olha. Né? Quer dizer, como é que você olha? O olho é intensificador de sensação mental. A boca é muito importante também. A boca, que é o último item do terceiro grupo. A boca, ela é o sensibilizador da afirmação mental. Que louco, né? Já viu uma boca assim, ó? Aí até o olho muda, né? Então a boca assim, ó. Então a boca, ela representa muito. Dependendo da maneira como você deixa a sua boca, você pode automaticamente mandar mensagem para o seu cérebro que você está irritado, então aí ele te deixa mais irritado, te deixa mais preocupado. Ou se você faz um sorrisinho assim, sabe? Seu cérebro te dá uma tranquilidade, porque ele recebe tranquilidade, então ele te dá tranquilidade. Então preste atenção na sua boca. A sua boca, ela pode sensibilizar a afirmação mental. Você pode ser ranzinza, dependendo da boca que você está fazendo, e o seu cérebro entender que você está transmitindo que você é ranzinza, e o seu cérebro vai intensificar a sensação de ser ranzinza. Ou você pode colocar uma boca suave, com um sorriso suave. Até os olhos mudam. Aí você vai receber essa mensagem de tranquilidade, de suavidade, o seu cérebro vai receber isso e o seu cérebro vai intensificar essa emoção em você. Então é isso, gente. Cada parte do corpo, ela representa algo sentimentalmente falando em nosso cérebro. O cérebro lê a todo instante o que você está fazendo com o seu corpo, como você está movendo ele, como você está deixando ele no espaço. E ao o cérebro ler essas informações, ele toma atitudes. Ele fala, essa pessoa vai dormir, então eu vou dar o hormônio do sono para ele ficar mais sonolento e ele vai acabar dormindo. Ou dependendo da sua postura, das suas ações, dos seus movimentos, essa pessoa ela quer ficar acordada, quer ficar agitada, ela quer entender mais, ou então ele vai falar, essa pessoa precisa aprender mais, então o olhar ele vai deixar você mais atento, mais investigativo, e ele vai liberar hormônios e liberar toda a parte de sinestesia, toda a parte de captação de informação, e aí vai abrir caminhos na sua cabeça, no seu cérebro, para ele entender melhor toda a situação, e aí você vai aprender mais, você vai desenvolver mais o seu cognitivo, dependendo da sua postura. E é importante, principalmente para um professor, quem é professor de qualquer área, é importante saber disso, porque dependendo da postura que o seu aluno está na hora que você está passando a sua informação, ele não vai aprender nada ou ele vai aprender. Depende muito de como o seu aluno está posicionado, como ele está se movendo, né? E aí também o professor, na hora de transmitir a ideia, ele precisa né, dominar os seus movimentos, para que ele transmita com mais firmeza e mais convicção aquilo que ele está falando. Tá? Isso para um palestrante, para um professor, entrevista de emprego, entrevista você vai falar com o pai na hora que você quer pedir a namorada de namoro, namorada de casamento, a sua postura, a sua maneira como você age, transmite para o seu cérebro uma emoção e sensação, e o seu cérebro vai inundar o seu corpo de firmeza ou de dúvidas na hora de se expressar. Tá? Então é isso. Ficamos por aqui. Passei pelos 3 grupos do nosso corpo, segundo a cinesioestesia. E o mais importante dessa live era que vocês entendessem que cuidar do movimento corporal é se sentir vivo e usar os movimentos para interferir nas suas emoções e nos seus pensamentos. A cinesioestesia vai virar uma ciência ainda. Como teve lá na Alemanha alguém que começou a constelação familiar, aqui no Brasil está acontecendo de alguém criar a cinesioestesia. E quanto mais pessoas estiverem junto comigo nessa, mais a gente vai conseguir ajudar os seres humanos
a dominar seus pensamentos e suas emoções para seguir firme nos seus objetivos e na sua vida e no seu convívio social. Tá bom, gente? Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, eu vou deixar essa live no ar. Pode perguntar durante no direct, pode perguntar o que vocês quiserem, que a gente está aí para ajudar nas dúvidas. Tá bom? Ficamos por aqui. Eu nem vi o tempo que foi da live hoje, foi bastante tempo. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês usem o corpo de vocês a favor dos seus pensamentos e das suas emoções positivas. Obrigado, gente, e até a próxima live. Muito provável que terça ou quinta-feira da semana que vem eu fale mais um pouquinho sobre cinesiestesia e o quanto ela pode te ajudar na sua vida e na conquista do que você quer. Tá bom? Obrigado, gente, e até a próxima.